Oi, galerinha, tudo bom? Hoje eu vim fazer algumas questões que envolvem números reais. Sim, números reais. Vamos relembrar algumas propriedades da potência e ver como transformar um número muito grande ou muito pequeno utilizando potências de base 10 vai auxiliar em alguns cálculos. E a primeira questão que iremos responder é a questão da CPK 2002, que diz que, ao se resolver a expressão numérica a seguir, o valor encontrado é. Então, vamos lá solucionar cada parte dessa expressão numérica. Bem, inicialmente, vamos aí colocar esse 0,000075 como a multiplicação de um número inteiro e uma potência com base 10. Nesse caso, teremos 75 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Se eu imaginar essa vírgula aí se deslocando para a direita, até chegar aí no final desse número, onde eu vou ter o 75, eu vou me deslocar 6 vezes. Então, por isso, vai ser 10 elevado a 6. Fatorando também esses números, nós percebemos que o 25, ele pode ser colocado como 5 vezes 5. E aí eu tenho 10 elevado a menos 6 e o 0,000075, ele pode ser colocado como 5 vezes 5 vezes 3, que é igual a 75, vezes 10 elevado a menos 6, que já vimos que esse número, aí nós deslocamos a vírgula 6 vezes, então por isso aí esse menos 6. Isso tudo sobre 10, e aí tudo isso dentro de uma raiz cúbica. E nós percebemos que podemos fazer duas coisas. Como é uma raiz cúbica, se eu tiver 3 fatores iguais, quer dizer que esse número ele pode, entre aspas, sair dessa raiz. E aí percebemos que o fator 5 aparece aí, pelo menos 3 vezes. Então, esses 3 números 5 aí multiplicados, é como se a gente pudesse retirar eles da nossa raiz cúbica. E também nós temos propriedades da potência que podemos utilizar. No caso, nós temos a multiplicação aí com a mesma base, que é o 10. Então, nós podemos conservar a base e somar esses expoentes aí, o menos 6 somado com o menos 6. E aí, nós percebemos que, repetindo a base, que é 10, e somando menos 6 com menos 6, dará menos 12. Mas 10 elevado a menos 12, eu posso entender como 10 elevado a menos 4 elevado ainda ao cubo. Então, se eu tenho um número elevado ao cubo dentro de uma raiz cúbica, esse valor aí também pode ser retirado da raiz. Aí nós teremos 5 vezes 10 elevado a menos 4 fora da raiz já. E dentro da raiz cúbica nós teremos 15, que é o resultado aí dos 5 vezes 3 que sobraram dentro da raiz, dividido por 10, que é justamente 1,5. Isso aí tudo vai dividir ainda com esse segundo fator, que é 5 vezes a raiz cúbica de 1,5 também, tudo isso sobre 10 elevado a 4, vezes ainda o 0,0010 elevado a 0. Mas podemos também colocar essa primeira parte aí com esse 10 elevado a menos 4 no denominador, porque temos uma propriedade que, se eu tenho A elevado a menos B, isso é igual a 1 sobre A elevado a B. E aí, o que nós podemos perceber é que nós temos uma divisão de fatores iguais. E a divisão entre dois números iguais é sempre igual a 1. Então, 1 vezes esse outro valor aí elevado a 0, que também, qualquer valor elevado a 0, diferente de 0, é igual a 1. Então, teremos 1 vezes 1, cujo resultado também é o número 1. E esta é a solução dessa primeira questão. Nessa segunda questão, temos o seguinte enunciado. O Sol, responsável por todo e qualquer tipo de vida no nosso planeta, encontra-se em média a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Sabendo que a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo,
Pode-se concluir que, a essa distância, o tempo gasto pela irradiação da luz solar, após ser emitida pelo Sol até chegar ao nosso planeta, é, em minutos, aproximadamente há quanto tempo? Bem, primeiro nós vamos aí desvendar o que são esses 150 milhões de quilômetros, né? Que é a distância do Sol até a Terra. Esses 150 milhões, eu posso colocar ele como a multiplicação de um número inteiro e uma potência de base 10. E aí nós percebemos que nós temos 7 zeros formando esse número. Então, podemos concluir que esses 150 milhões é igual a 15 vezes 10 elevado a 7. E a partir daí, é só observar que podemos fazer uma regrinha de 3. Por quê? Se a gente diz que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, quer dizer que a luz percorre 3 vezes 10 elevado a 5 km em 1 segundo. E aí nós queremos saber quanto tempo será gasto para se percorrer a distância de 15 vezes 10 elevado a 7 km. E aí, procedendo na regra de 3, nós teremos que esse valor que nós queremos saber será 15 vezes 10 elevado a 7, porque multiplicando ele por 1 resulta no mesmo valor, dividido por 3 vezes 10 elevado a 5. E aí, 15 dividido por 3 é igual a 5. Se nós temos uma divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base, que nesse caso é o 10, e diminuímos os expoentes. Então, eu vou fazer 7 menos 5. O novo expoente será 2, ou seja, 5 vezes 10 elevado a 2, ou 500 segundos. Mas, como o item pede a resposta em minutos aproximadamente, nós vamos pegar esses 500 segundos e dividir por 60, resultando em aproximadamente 8,33. Então, a resposta nesse caso será, em minutos aproximadamente teremos 8, letra E. Nessa questão, que já caiu no Enem, fala-se sobre o aquífero Guarani e a capacidade de armazenamento desse em comparação com outro reservatório que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, divulgou. E aí busca-se comparar esse armazenamento, né, a capacidade do reservatório novo com o do aquífero Guarani. E aí tem que se ter um cuidado com as unidades, porque a unidade de medida que se fala sobre o aquífero é de 30 mil quilômetros cúbicos de água. Já quando se fala no novo reservatório, se fala-se em litros. E aí nós devemos lembrar que há uma correspondência entre as unidades decímetro cúbico e litro. Então, é só pegar esse quilômetro cúbico e transformar em decímetro cúbico. Mas aí nós vemos na tabela que, para passar de quilômetro cúbico para decímetro cúbico, nós temos que percorrer aí 4 casas. Como nós estamos falando em 3 dimensões, então, para cada casa você acrescenta 3 zeros. Então, vão se acrescentar 12. Como 30 mil é um número que já tem 4 zeros, então nós teremos 3 vezes 10 elevado a 16. 4, porque já era 30 mil. E fazendo a conversão, acrescentaram-se 12 zeros aí. A partir daí, é só fazer uma comparação, ou seja, utilizar uma razão com o outro reservatório, que são 20 milhões de litros. Percebamos agora que essa medida que temos já está em decímetro cúbico, que equivale a litros. Então, é só eu fazer a razão 3 vezes 10 elevado a 16, dividido por 2 vezes 10 elevado a 7. Então, 3 dividido por 2, nós teremos 1,5. E mais uma vez, utilizando propriedades da potência, nós temos a mesma base, 10, que vai se repetir. E como é uma divisão, nós vamos diminuir os expoentes. Então,
16 menos 7 será 10 elevado a 9. E mais uma vez temos a letra E como solução. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu vou amar saber o que vocês acharam do vídeo. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau!